Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, subscreva e ative as notificações. Logan Carter sempre acreditou que a sua vida estava sob controle. Um homem comum, trabalhador, dedicado à sua família e aos seus próprios princípios, casado há mais de 12 anos com Claire, uma mulher que, aos olhos de todos, era simplesmente impecável, inteligente, carismática, com um sorriso encantador que parecia capaz de iluminar qualquer ambiente. Eles eram o tipo de casal que os vizinhos admiravam, que os amigos elogiavam e que os familiares usavam como exemplo. Pelo menos era nisso que Logan acreditava, até aquele dia. Tudo começou numa manhã completamente normal. Pelo menos parecia ser. Claire estava apressada a preparar-se. Enquanto arrumava a mala, verificava documentos, pegava no portátil e, no meio do caos, mencionou casualmente que teria um dia agitado. Disse que a empresa estava a apertar os prazos, que uma entrega urgente exigiria a sua presença durante todo o dia e que provavelmente voltaria mais tarde do que o habitual. Logan, sem suspeitar de nada, apenas acenou com a cabeça, desejou-lhe um bom dia, deu-lhes um beijo rápido na bochecha e voltou a organizar as coisas em casa antes de começar o seu dia de trabalho remoto. Mas quando Claire saiu, algo estranho ficou a pairar no ar. Logan não conseguia explicar exatamente o que. Não era uma suspeita clara, nenhuma evidência, nenhum facto concreto. Apenas aquela sensação desconfortável no fundo do peito. Aquela intuição estranha que não se consegue explicar, mas que não nos larga. Talvez fosse o tom apressado na sua voz, talvez os seus olhos a evitar o contato direto quando ele tentou se olhar mais de perto, talvez a forma demasiado apressada como ela se movia, como se quisesse escapar. Ele tentou ignorar, tentou continuar a sua manhã normalmente, a verificar e-mails, a organizar tarefas, a responder a mensagens. Até que quase uma hora depois de Claire sair, Logan notou algo na mesa da cozinha. O telemóvel dela, ali mesmo, esquecido, a vibrar silenciosamente, com o ecrã a piscar discretamente. Por alguns segundos, ele ficou parado, apenas a observar o telemóvel a vibrar. Depois, leu a notificação que apareceu no ecrã bloqueado. Uma mensagem curta e direta que pareceu uma faca a perfurar-lhe o peito. Mal posso esperar para te ver hoje. Aquela sala de reuniões, só nossa. Logan gelou. O seu sangue pareceu congelar também. Por um momento pensou que talvez tivesse lido mal. Talvez não fosse para Claire. Talvez fosse um engano, uma coincidência boba. Talvez até uma piada interna. Mas quando olhou para o remetente, a verdade atingiu-o como um soco no estômago. Daniel Hayes, colega de trabalho de Claire, um rosto familiar. Alguém que, ironicamente, já se sentara à mesa de jantar deles, comera o churrasco feito por Logan, segurara uma cerveja, enquanto ria das piadas contadas no quintal, fingindo ser um amigo, fingindo ser leal. O choque deu lugar a um vazio desconfortável. As suas mãos começaram a suar. O seu coração acelerou. Logan olhava para o telemóvel como se estivesse a segurar uma bomba prestes a explodir. A sua mente gritava a dizer-lhe que devia deixar aquilo em paz, esperar, fingir que não tinha visto nada, mas o seu instinto dizia o contrário. Dizia-lhe que havia uma verdade muito maior escondida ali, algo muito mais podre do que ele estava preparado para descobrir. Ele respirou fundo, pegou no telemóvel a tremer, hesitou por um momento, olhou para Hipólá como se esperasse que Claire pudesse voltar de repente e apanhá-lo em flagrante, mas ela não voltou, e então ele desbloqueou-o, digitou a palavra passe que sabia de cor. Afinal, sempre tinham confiado um no outro, ou assim ele pensava. Assim que abriu a galeria, tudo desmoronou. Fotos, dezenas delas, alguns vídeos, capturas de ecrã de conversas, tudo guardado ali com tanta naturalidade, como se aquilo fizesse parte
da vida de Claire há muito tempo. E de facto fazia. Logan é que não sabia. As primeiras imagens foram suficientes para fazer as suas pernas fraquejarem. Lá estavam eles, Claire e Daniel, de mãos dadas dentro do carro, a abraçarem-se, a sorrirem, a beijarem-se no parque de estacionamento da empresa. E o que mais doeu, fotos de um quarto de motel na cidade vizinha. Ela, que sempre alegava viagens de negócios, reuniões importantes, happy hours inevitáveis, estava ali nos braços de outro homem. A cada deslizar no ecrã, mais provas surgiam. Eles tinham uma relação, não um caso recente. Era algo construído, nutrido, mantido em segredo como dois adolescentes a viver uma aventura proibida. Havia mensagens de áudio, notas de voz, que Logan precisou de coragem para ouvir, e quando carregou no play, sentiu como se o chão se abrisse sob os seus pés. Tu fazes-me tão feliz. Nunca imaginei que pudesse sentir algo assim outra vez. Quero ver-te hoje. Só hoje não é suficiente, mas é tudo o que temos por agora. E se eu tivesse coragem, largaria tudo, só para podermos viver isto a sério. E a resposta de Daniel, para completar o golpe no seu peito. Nós merecemos. Só espero que tomes essa decisão em breve. Estou aqui à tua espera. O rosto de Logan ficou pálido. O seu corpo inteiro tremia. A sua respiração tornou-se pesada, difícil, como se o próprio ar se tivesse tornado mais denso e difícil de inalar. Ele tentou manter a calma, tentou não partir nada, não gritar, não atirar aquele telemóvel contra a parede, mas o impulso estava lá, porque naquele momento ele compreendeu que a sua vida inteira, tudo em que acreditava, tudo o que construiu, simplesmente já não existia. Sentou-se na cadeira, colocou as mãos sobre o rosto e ficou ali por alguns minutos, a tentar organizar os seus pensamentos. Mas eles vinham desordenados, emaranhados, violentos. Enquanto tentava entender, flashes da sua própria vida vinham-lhe à mente como cacos a cortar-lhe os pensamentos. Lembrou-se de aniversários, viagens, jantares de Natal em família, planos, conversas sobre ter filhos, sonhos construídos juntos, tudo manchado, tudo sujo, tudo falso. Levantou-se, andou de um lado para o outro, pressionou as mãos contra a cabeça como se isso pudesse parar os pensamentos a martelar lá dentro. Mas eles não paravam. Pelo contrário, tornavam-se mais claros, mais fortes, mais cruéis. Começou a lembrar-se das vezes em que Claire dizia que estava exausta, das desculpas esfarrapadas, dos planos cancelados à última da hora, das chamadas que ela atendia no carro longe dele, a falar baixo, a olhar de lado, a dizer que era trabalho. Naquele momento, ele percebeu que não era apenas traição, era a mentira, era o facto de que, enquanto ele se dedicava, dava tudo, fazia de tudo para manter aquela casa, aquele casamento, aquela vida. Claire sorria para outro homem, oferecia o seu melhor a outra pessoa. E Daniel fingia ser seu amigo, apertava-lhe a mão, olhava-o nos olhos, partilhava piadas, enquanto pelas suas costas roubava a coisa mais sagrada que um homem pode ter, a confiança. Mas no meio de toda aquela dor, de todo aquele colapso, algo dentro de Logan começou a mudar. A tristeza, que veio como uma onda pesada e sufocante, começou a dar espaço a outra coisa, uma frieza que ele nunca imaginou carregar dentro de si, uma clareza cruel e impiedosa. E pela primeira vez ele entendeu que não estava a enfrentar uma simples traição. Estava a enfrentar uma decisão, uma escolha feita por duas pessoas, consciente, premeditada, planeada. E Logan, ao olhar para o telemóvel nas suas mãos, murmurou para si mesmo, com a voz firme, mal reconhecendo o seu próprio tom: Vocês fizeram as vossas escolhas. Agora vão aprender o que isso custa. Porque naquele momento, ele sabia que aquilo estava longe de acabar. Ali era apenas o começo. Logan não perdeu tempo. Transferiu tudo para o seu computador. Fotos, vídeos, capturas de ecrã, conversas, ficheiros de áudio.
Nada escapou. Cada detalhe tornou-se um ficheiro nomeado, datado, organizado como a linha do tempo de uma mentira cuidadosamente construída. Uma sequência dolorosa, humilhante, nojenta. Assim que terminou de organizar todas as fotos, vídeos, áudios e capturas de ecrã, Logan olhou para o ecrã do computador e soube exatamente o que precisava de fazer. Considerou esperar que Claire chegasse à casa e confrontá-la diretamente, mas percebeu que isso não seria suficiente. As mentiras eram demasiado grandes, demasiado sujas, para acabarem numa simples discussão entre quatro paredes. Então, abriu o seu e-mail, criou uma nova conta anônima e começou a preparar o que seria, para muitos, o pior dia das suas vidas. Escreveu uma mensagem direta, sem rodeios, sem margem para dúvidas. Começava assim: precisam de saber quem são, na realidade, as pessoas que vos rodeiam. E logo a seguir, despejou toda a verdade. Anexou imagens, fotos que falavam mais alto que quaisquer palavras, beijos escondidos, mãos dadas, olhares apaixonados e ainda os áudios, os mesmos que lhe rasgaram o peito da primeira vez que os ouviu. Ele foi meticuloso na seleção da lista de destinatários: a família de Claire, a família de Daniel, amigos em comum, colegas de trabalho, chefes e, especialmente, Vanessa, a esposa de Daniel. Programou o envio de todos os e-mails de uma só vez, e quando carregou naquele botão de enviar, sentiu como se estivesse a detonar uma bomba. Não havia como voltar atrás. Os efeitos começaram quase instantaneamente. Dentro da empresa, Claire recebeu o e-mail a meio do trabalho. Assim que o abriu, congelou. Os seus olhos arregalaram-se, as suas mãos tremeram, e o choque foi tão grande que o seu corpo cedeu. Ela desabou no chão, inconsciente, à frente de todos. No andar de cima, Daniel também abriu o e-mail durante uma reunião importante. As imagens apareceram no ecrã, e no mesmo segundo ele perdeu completamente o controle. Tentou minimizar a janela, fechar o portátil, mas os olhares dos colegas já estavam fixos nele. O diretor de RH levantou-se, olhou-o diretamente e disse apenas: "Venha comigo agora." O escândalo espalhou-se como fogo. Grupos de WhatsApp a reencaminhar os e-mails, pessoas a cochichar nos corredores. Clientes começaram a ligar, a exigir explicações. Alguns até ameaçaram cancelar contratos. Em casa de Daniel, o impacto não foi menor. Vanessa abriu o e-mail, viu cada foto, ouviu cada áudio e por alguns segundos sentiu como se o seu mundo inteiro estivesse a desmoronar. Gritou, chorou, atirou o portátil para o sofá e andou pela casa em estado de choque, enquanto os filhos observavam, assustados e confusos. Logan, do outro lado, observava tudo a desenrolar-se em silêncio. O seu telemóvel vibrava sem parar, mensagens a chegar, notas de voz, chamadas, mas ele ignorou tudo, apenas respirou fundo e pensou: era isto que queriam esconder, não era? Pois agora todos sabem. Quando Claire foi chamada ao escritório do diretor, entrou com o rosto pálido e o corpo a tremer. Ela sabia exatamente por quê. As fotos, as capturas de ecrã e os áudios tinham se espalhado como um vírus. Abrir o e-mail mais cedo e ver os ficheiros a circular entre colegas, gestores e até clientes foi suficiente para ela entender que a sua vida tinha acabado ali, naquele lugar. Assim que Daniel entrou, lançou-lhe um olhar pesado e, sem hesitar, disparou: "Isto é real, Claire. Diz-me que apagaste aquelas fotos e conversas. Como pudeste ser tão descuidada?" Ela tentou respirar, conter as lágrimas, mas não respondeu. Não havia resposta que pudesse consertar aquilo. O diretor olhou para os dois, respirou fundo e foi direto ao assunto, sem rodeios. "Vocês têm noção de como isto mancha a imagem da empresa? Tem noção de que isto afetou clientes, parceiros e até a nossa reputação institucional? O que vocês fizeram, além de vergonhoso,
É completamente incompatível com qualquer padrão ético. Ele atirou uma folha sem pressa para a mesa. A imagem falava por si. A responsável de RH acrescentou secamente: com efeito imediato, estão oficialmente despedidos da empresa. E honestamente, depois do que vimos aqui, não há absolutamente mais nada a discutir. Daniel pressionou as mãos contra o rosto, virou o corpo e, antes de sair da sala, lançou uma última farpa a Claire. Resolve isto com o teu marido, porque quem rebentou com tudo foste tu. E bateu com a porta atrás de si. Claire saiu do prédio, com as pernas a tremer, o peito apertado e o estômago às voltas. Conduziu para casa com as mãos a tremer, mal conseguindo segurar o volante. O medo do que estava prestes a enfrentar parecia esmagá-la por dentro. Quando abriu a porta, encontrou Logan de pé no meio da sala. O seu olhar parecia mais pesado do que qualquer grito, um olhar de quem já não sente raiva nem tristeza, apenas desprezo. Ela deu 2 passos em frente, segurou as mãos à frente do corpo e a sua voz saiu fraca, quebrada. Por favor, deixa-me falar. Deixa-me explicar. Eu juro. Logan respirou fundo e interrompeu-a sem levantar a voz. Arruma as tuas coisas e sai da minha casa. Claire congelou. As lágrimas vieram incontrolavelmente. Por favor, Logan, deixa-me falar. Eu imploro-te, não faças isto. Ele abanou a cabeça e respondeu friamente, com firmeza, no tom mais gélido que ela alguma vez ouvira dele. Tu fizeste a tua escolha, agora vive com ela. Aqui não ficas mais. Ela ficou imóvel, com o corpo todo a tremer, sem saber se chorava, se implorava de novo ou se simplesmente aceitava que aquele era o fim definitivo. E naquele momento, ela percebeu que tudo, absolutamente tudo, estava perdido. O divórcio foi assinado semanas depois, sem discussões, sem audiências prolongadas, sem qualquer tentativa de reconciliação. Logan conduziu o processo de forma cirúrgica, fria, direta. Fez questão de tratar de tudo com objetividade, como quem fecha um contrato, como quem encerra um ciclo que já não existia. Claire assinou os papéis com as mãos a tremer, sentindo cada letra como facas a cortar-lhe-se a pele. A finalidade atingiu-a quando recebeu o documento oficial. Ali estava, a preto e branco, o fim oficial do casamento. Ela passou semanas perdida, a arrastar-se pelos seus próprios pensamentos, entre a culpa, o arrependimento e aquele silêncio ensurdecedor que agora preenchia os seus dias. A vergonha parecia física. Ir ao supermercado, andar na rua, olhar para o seu reflexo, tudo era doloroso. Perdeu amigos, perdeu o respeito da sua própria família. Até os seus pais, que tentaram apoiá-la, se afastaram por um tempo. As mensagens ficaram sem resposta, os convites desapareceram, e a única companhia que lhe restava eram os seus próprios pensamentos, o seu próprio vazio. Daniel, por outro lado, entrou numa espiral de caos. Foi expulso de casa na mesma semana em que perdeu o emprego. Vanessa recusou-se a ouvir o que quer que fosse. Atirou as suas malas para o passeio, bloqueou-o em todas as redes e fez questão de contar a cada familiar, cada amigo e cada conhecido que o homem com quem viveu durante anos destruiu a sua família. Os filhos, que até então o viam como um pai presente, passaram a tratá-lo como um estranho, um visitante que tinha feito algo imperdoável. Ele tentou reconstruir-se, bateu a portas de conhecidos à procura de trabalho, mas a história espalhou-se tão depressa que as portas se fechavam antes mesmo de ele lhes poder tocar. Acabou a viver num pequeno apartamento alugado com móveis usados, um colchão no chão e um vazio que parecia esmagar-lhe o peito. Vanessa, determinada, focou-se nos filhos e na sua própria paz. Seguiu em frente, sem olhar para trás, como se Daniel tivesse deixado de existir. E, de facto, para ela, tinha. Claire, depois de meses presa,
na mesma rotina sufocante. Compreendeu que a vida não ia parar só para ela consertar o passado. Procurou ajuda, começou terapia, atirou-se a cursos, ocupou a mente com qualquer coisa que a pudesse tirar daquele buraco. No meio deste processo, conheceu alguém, um homem que, como ela, carregava cicatrizes. Divorciado, pai de uma menina, alguém que sabia exatamente o que era ver a sua vida desmoronar-se. Começaram a conversar, construíram uma amizade que, com o tempo, se transformou em algo mais. E ao contrário de tudo o que tinha vivido antes, desta vez ela aprendeu a valorizar o que um dia deitou fora. O tempo passou. Logan afastou-se de tudo. Vendeu a casa, deixou a cidade, mudou de estado, desapareceu dos círculos sociais, dos grupos, dos contactos, viveu por um tempo como se quisesse ser invisível. E nesta decisão de se afastar, encontrou a sua própria liberdade. Reconstruiu a sua vida do zero. Anos mais tarde, numa festa de família organizada pela sobrinha de Vanessa, um rosto familiar entrou pela porta e, por alguns segundos, o silêncio tomou conta de toda a sala. Logan chegou, mas diferente do homem quebrado de que todos se lembravam. Aquele era outro homem agora, mais leve, mais confiante, mais feliz. Ao seu lado estava uma mulher e, com ela, duas crianças pequenas, cujos sorrisos provavam que ele tinha recomeçado, e recomeçado bem. O que deixou todos perplexos foi descobrir quem era aquela mulher, uma velha amiga de Vanessa, alguém que, no passado, tinha tentado avisá-los, tentado abrir-lhes os olhos, tentado dizer-lhes, e que, na altura, foi ignorada, descartada, tratada como alguém que se metia onde não era chamada. Logan olhou à volta, cumprimentou algumas pessoas, sorriu educadamente para outras. O seu olhar cruzou-se brevemente com o de Daniel, que estava sozinho no canto da festa, a segurar um copo vazio, a tentar parecer invisível. Daniel baixou os olhos, incapaz de encarar aquele olhar. O silêncio foi constrangedor. Claire, sentada mais longe, observava a cena, com uma mistura de choque, arrependimento e dor. Via o homem que um dia jurou amar agora feliz, realizado, com uma nova família, enquanto ela segurava o seu próprio vazio no colo. O tempo, mais uma vez, encarregou-se de ensinar da forma mais dura possível que as escolhas têm consequências, que quem planta mentiras colhe solidão, que quem trai destrói não só o traído, mas também a sua própria vida. E por mais tempo que demore, a vida encontra sempre uma forma de mostrar que quem destrói outra pessoa acaba por se destruir a si mesmo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!